Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e registrar aqui a minha alegria em poder voltar a esta cidade, voltar a esta casa e poder estar revendo aqui os nossos irmãos, nossos amigos e, em especial, pastor Elias, presidente desta igreja, a quem eu quero agradecer de coração por me permitir estar aqui novamente, né? Para não perturbar muito o senhor, meu contato mais é com o nosso irmão Robert, né? Mas eu tenho certeza que tudo que nós conversamos, ele reporta o senhor, e se não fosse pela sua permissão, eu não estaria aqui. Muito obrigado, pastor Elias. Eu quero agradecer também o Robert, né, por sempre servir aí de intermediário nas nossas conversações. Irmãos, eu estou um pouco cansado, viajando o estado inteiro. Estamos aí numa empreitada bastante árdua, porque pelo fato de eu estar já hoje aposentado e estar também jubilado, porque hoje é o meu filho que é o presidente da nossa igreja em Montes Claros, e eu estou então jubilado e aposentado. Eu estava presidindo a nossa convenção, mas por pedido e por indicação dos nossos líderes ali em Belo Horizonte, eu resolvi aceitar uma indicação para pleitear uma cadeira na Assembleia Legislativa, reconhecendo o momento crítico que o nosso país atravessa em relação a essa polarização ideológica. Eu cheguei à conclusão que nós não podemos apenas ficar de longe apontando o dedo e reclamando. É preciso a gente ter coragem de assumir a nossa posição, ocupar o nosso lugar, porque enquanto a gente não faz isso, outras pessoas vão ficar no nosso lugar, pensando no nosso lugar, falando no nosso lugar, agindo no nosso lugar. E vocês que acompanham aí as reportagens estão vendo os absurdos que estão propondo para a família brasileira, para a igreja brasileira, não é? E as restrições que estão cada vez maiores. Há poucos dias atrás, o nosso governador teve que vetar uma lei que visava, entre outras coisas, permitir o uso de banheiro único, né, em todos os estabelecimentos públicos, né? Lá na escola, a sua filha tinha que admitir que o mesmo banheiro que ela usava, os meninos também usassem. Se você sai para a estrada para viajar, por exemplo, você entra no restaurante, sua esposa está lá no banheiro, de repente entra lá o fulano de tal também, porque o banheiro é único. Isso é coisa do capeta, não pode ser de outro lugar, não é? E cada vez mais, os estádios já estão aí lotados com gente assistindo os jogos, mas as igrejas em muitas cidades ainda estão com restrições. As lotéricas não teve restrição nem um dia da pandemia, mas as igrejas teve restrição e ainda está tendo em alguns lugares. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar, e é por essa razão que eu estou aceitando esse desafio, e aproveito esse momento que estou aqui com os irmãos para pedir as orações dos irmãos, e com a permissão do pastor Elias, é claro, no tempo certo, na hora certa, pedir também aquela outra coisa mais importante que eu não posso falar aqui hoje, não é? Porque nós somos pré-candidato, não somos candidato ainda. Então, se eu falar aquele negocinho que resolve o problema hoje, pode dar problema para a gente. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 3, até o versículo de número 9. Vamos ler para a nossa meditação e para esta rápida reflexão que faremos com os irmãos aqui nesta noite. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 3, até o versículo de número 9. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler. Diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça.
E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiser, ou quiserdes. Mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a memória sua. Amém? Meus irmãos, assentem, por favor. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque esse texto é a base da nossa meditação, da nossa reflexão, nesses minutos que nós vamos gastar, ocupar aqui com os irmãos. Amém? O texto inicia dizendo que Jesus estava assentado à mesa lá em Betânia, que era a mesma aldeia onde morava Lázaro, Maria e Marta, e ele estava ali estranhamente assentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Isso não era um ato costumeiro, porque normalmente os leprosos, além de não poder morar dentro da cidade, não poder morar dentro dos muros da cidade, os leprosos não podiam ter convivência social, porque a lepra, ainda hoje, ela não tem cura. Hoje a lepra, ela pode ser contida, mas ela não pode ser curada. E como naqueles tempos ainda não havia meio de se conter a lepra, a forma com que as autoridades encontravam era separar o leproso da sociedade para evitar um maior contágio, evitar uma maior contaminação. Mas neste caso aqui nós temos duas situações inusitadas. A primeira é Simão ter uma casa em Betânia. Embora o texto não registre, porque pode ser que esta casa, esta residência de Simão, seja do lado de fora da aldeia, porque este era o costume, este era o normal. Mas o que importa para nós aqui não é o local que estava a casa de Simão, é quem estava na casa de Simão. E Jesus estava na casa de Simão. E o texto é enfático em dizer que Simão era leproso. Se ele era leproso, não era costume receber visita. Então, aquela atitude inusitada de Jesus, de não apenas visitar um leproso, mas ainda assentar à mesa na casa dele, chamou a atenção daquela mulher. Há um dito popular, aliás, nem é um dito popular. Quando nós estudamos física, nós aprendemos que toda ação gera uma reação. Não é? Então, a ação de Jesus gerou uma reação naquela mulher. Aquela mulher ficou surpresa. Que isso? Um homem como este, importante, rodeado de pessoas, e agora ele vem visitar um leproso e ainda assenta na casa dele? Eu preciso registrar isso. Conjectura minha. Aquela mulher, se tivesse, como nos dias de hoje, celular bonito, como esse que o presbítero Gilson está usando aí, um tablet chique desse, ela de repente deveria ter clicado para registrar. Foi eu não. Mas ela não tinha. Já que ela não tinha como registrar, não tinha um celular, não tinha uma máquina fotográfica, ela começou a pensar: eu preciso registrar esse episódio, porque isso é novidade, não é? Isto é um fato estranho, novo.
eu preciso registrar isso. E para registrar aquele acontecimento, aquele episódio que ela estava vendo com os seus próprios olhos, o texto vai nos informar que aquela mulher possuía em sua casa um vaso de alabastro. Alabastro é uma espécie de mármore praticamente transparente, e somente este vaso custava já muito dinheiro. Somente as pessoas ricas daquela época podia ter um vaso de alabastro, e o nardo, o perfume que havia dentro daquele vaso, dentro daquele frasco, era ainda muito mais caro, ao ponto dos próprios discípulos de Jesus dizer que aquele perfume poderia ser vendido até por 300 dinheiros. Sabe o que equivale nos dias de hoje, no dinheiro de hoje, se fosse no Brasil, 300 dinheiro? Vocês têm uma noção de que valeria isso? 300 dinheiro era um ano de um trabalhador braçal. É como se um trabalhador pegasse um salário mínimo de um ano de serviço. O que é um ano de salário mínimo? Quanto que vale o salário mínimo hoje? 1.100. Quanto que é 12 salários mínimos? 13 mil. Mas o trabalhador não recebe apenas 12 salários. Tem férias e tem 13º. Então são 14 salários no ano. Então quanto que valeria aquele perfume baseado no salário mínimo do Brasil? 15 mil reais. Em São Juís, você daria 15 mil reais num frasco de perfume? Eu, quando compro lá do Boticário, aquele lá, o Mengalber, né? O Mengalber, que é 100 e poucos reais, a gente usa ele, pastor Elias, com todo cuidado, né? Só dá uma triscadinha que é para economizar, que é para demorar a acabar. Não é verdade? A gente não chega assim derramando, não, é só... Porque o trem é caro, eu acho caro. 100 e poucos reais, ou seja, um salário mínimo dá para comprar quase 10. Mas aqui, o vaso de perfume era aproximadamente 15 mil reais. E ela tinha isso guardado na sua casa. E ela procura na sua mente, o que eu vou fazer para registrar esse episódio? E aí a mente dela vai lá no fundo do guarda-roupa, lá no fundo da gaveta do guarda-roupa, onde estava guardado o vaso de perfume, e ela vai lá, pega o vaso de perfume e traz o vaso de perfume, e ela não desenrosca o vaso, ela não tira a tampa de forma convencional, ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Pensa nisso. E por que ela não desenrosca? Por que ela não tira a tampa carinhosamente? Por que ela quebra o vaso ao invés de tirar a tampa? Porque vaso quebrado não tem valor. Você, quando vai comprar um vaso, você, irmã, quando vai comprar um vaso, chega lá na floricultura para comprar um vaso, você escolhe o que está quebrado? Não, pelo contrário. Você olha e vê se ele não tem trinca. Então, vaso quebrado não tem valor. Aquela mulher não queria dar oportunidade ao seu coração de arrepender daquele ato que ela estava fazendo. Porque se ela apenas desenrosca o vaso, se ela apenas desenrosca como é que chama lá? A tampa, o tempo ia passar, e como acontece com a maioria de nós aqui, eu vou falar nós, quando você compra um perfume bom, ou ganha um perfume bom, ele acaba hoje, aí na mesma hora você joga o vaso fora? Não é assim que acontece. Ele fica lá em cima da penteadeira, da cômoda. Ele fica lá. Né? Não tem mais, mas o vaso está lá, serve de lembrança,
Você olha lá, mas o dia que eu puder eu vou comprar outro desse aí. A lembrança fica, porque foi bom. Se for presente, então aí que você não joga fora mesmo. Porque foi um perfume que te fez viver bons momentos. Você participou de alguns eventos, de algumas festas. E aquele vaso de perfume, muitas das vezes, ele te transporta a bons momentos que você viveu. E aquela mulher, certamente, ela pensou, se eu apenas quebrar ou apenas desenroscar esse vaso, tirar a tampa, amanhã ou depois, o aperto pode chegar, a dificuldade financeira pode chegar, e quem sabe eu vou me arrepender deste ato. Então esse ato que eu estou praticando é um ato sem volta, sem retorno, sem chance para o arrependimento. Eu vou quebrar esse vaso, vou derramar sobre a cabeça de Jesus e não quero nem lembrar disso, porque eu estou fazendo para o meu mestre. Meus queridos, observe que não era uma doutrina naquela época, até porque não tem nenhum lugar escrito na Bíblia ensinando a gente, ó, se algum dia Jesus chegar na sua casa, você pega o perfume mais caro que tiver, quebra o vaso e derrama na cabeça de Jesus. Isso não está escrito na lei de Moisés, isso não está escrito nos evangelhos, isso não está escrito em nenhum livro sagrado, isso não está escrito em nenhum compêndio teológico. Isso foi uma decisão pessoal daquela mulher. Foi ela que decidiu fazer aquilo para marcar aquele ato, aquela atitude inusitada que ela estava vendo. Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, assentado na casa de um pobre homem, de um desprezado homem, de um leproso, rejeitado pela sociedade, mas Jesus estava ali assentado na casa dele. Aquela mulher achou que precisava registrar aquilo de uma maneira especial. Embora ninguém tenha mandado ela fazer isso, ela fez. Uma decisão voluntária, uma decisão pessoal. Mas para a sua surpresa, qual foi a reação dos discípulos de Jesus? Qual foi a reação daqueles que deveriam ter sido os primeiros a ficar de pé, pastor Elias, e bater palma para aquela mulher? Qual foi a reação dos discípulos? O texto inicia dizendo que alguns ouvem entre si mesmos que se indignaram. O que é uma pessoa indignada? Quando você fala, não, mas eu estou indignado, é porque você está feliz, não é? Nossa, mas hoje eu estou indignado com esse ônibus que não passa. Inconformado, não é? Insatisfeito, revoltado, chateado. O texto diz que os discípulos ficaram indignados, irmãos. E além de ter ficado indignados, versículo 4, diz que eles ficaram indignados e chamou o ato daquela mulher, chamou a atitude daquela mulher de desperdício. Isso é um desperdício. E sobre a cabeça de quem que ela estava derramando o perfume? De Jesus. E quem é que eles achou que era mais importante do que Jesus? Os pobres. Esse negócio de fazer política em cima de pobre, isso é antigo. Isso é velho, isso não é de hoje, João. Você vê os nossos políticos que nós votamos. Você lembra em quem você votou para deputado estadual e federal em 2018? É bem provável que você não lembra. Mas a maioria dos políticos que nós votamos nele, todas as eleições, boa parte da política deles é feita em cima dos pobres. É falando o que eles vão fazer para os pobres, é o coitado dos pobres. Mas depois que chega lá, o que faz? Ele some. Pobre que se dane. Certo? É só o salarão no bolso e pobre que se vire. Os discípulos de Jesus estavam com o mesmo espírito de político do Brasil. Podia pegar esse perfume e vender e dar para os pobres. Ora, espera aí.
O perfume era de quem? De quem que era o perfume? Da mulher. Se o perfume era dela, cabia aos discípulos dizer o que ela deveria fazer ou não com o perfume? Não era dela. Não é. Se eles estavam com dó dos pobres, qual que era a melhor atitude a ser tomada no momento daquele? Olha, já que ela está cuidando do mestre, merecidamente, porque ele é o mestre, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o filho de Deus, ele é o criador de todas as coisas, não é? É ele o nosso Senhor, então, merecidamente. Mas já que ela fez para ele, então nós vamos juntar nós aqui, eu, você, Pedro, Tiago, vamos juntar todos nós aqui, vamos fazer uma vaquinha, né? Vamos comprar cestas básicas e vamos então dar aos pobres, que para Jesus ela já fez. Foi isso que eles pensaram? Não. Isso é o famoso fazer festa com o chapéu dos outros. Querendo fazer caridade com o dinheiro dos outros. Querendo fazer o bem, mas não com o que era deles. Podia vender e dar aos pobres, mas é porque o perfume era dela. Por que eles não pegaram o perfume deles então? Ou outros bens que eles tinham? E aqui vem a primeira lição para nós, tá? Eu e você precisamos ficar muito atento com gente muito boazinha, com gente muito que gosta muito de dar conselho para nós, correto? Que quer muito nos orientar e quer ensinar a gente o que eles não fazem. Você é crente, você é servo de Deus, você está congregando, você adora a Deus, você é fiel dizimista, mas vem lá o filho das trevas, que gasta o dinheiro dele com cachaça, com jogo, com prostituição, e quer criticar você que dizime a oferta na casa do Pai. Rapaz, você está dando seu dinheiro para encher barriga de pastor? Para com isso! Que bobeira é essa? E o dele? É claro que não é verdade, mas se fosse verdade, o que é melhor? É encher a barriga do pastor ou encher a barriga do diabo? Esse está enchendo a barriga do capeta e não está errado. E olha que essa coisa de falar que a gente está dando dinheiro, que pastor come dinheiro, isso é o trem mais, saiu lá da maior das profundezas do inferno. Porque pastor não come dinheiro, irmãos. Eu sou pastor há mais de 40 anos, pela misericórdia de Deus. Eu nunca comi nenhuma moeda de 1 centavo. A gente come arroz, feijão, macarrão, frango caipira quando aparece, né? Bifinho, cebolado, isso aí a gente come. Mas comer dinheiro? Nem come dinheiro não, mas ele fala e tem crente que acredita numa miséria dessa. Tem crente que acredita, eu não vou dar disso para encher barriga do pastor, não. Eu tenho certeza que o pastor Elias também não come dinheiro. Feijãozinho desce, né? Um franguinho, mas dinheiro. E tem crente que acredita nisso também. Os discípulos de Jesus estavam com esse mesmo espírito. Poderia ter vendido e dado aos pobres, isso é desperdício. Irmãos, o que é que se faz para Jesus que é desperdício? Existe alguma coisa que você poderia imaginar? Não, se fosse isso, aí sim seria desperdício. Mas não tem nada que se possa fazer para Jesus, não tem nada que se possa fazer para Deus que é desperdício, não. Ele deu foi a vida dele por nós. Ele deu a sua própria vida, morreu na cruz por mim e por você. E os miseráveis dos discípulos de Jesus falando que isso era desperdício. Pensa bem. Mas ainda tem gente que ouve conselho do ímpio. Ah, bobo, você para ir para o céu não precisa de ficar na igreja todo dia, não. Jesus quer o coração. Ímpio não tem conselho para dar para crente, não, irmãos. Todas as vezes que o ímpio chegar para te dar um conselho, você ouve ele com educação, mas repreende ele lá no coração, você repreende ele no espírito, você está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Os discípulos de Jesus deveriam ter ido à frente. Olha, Jesus vai vir aqui, está pensando em fazer uma visita para Simão, o que vocês puderem fazer para agradá-lo, faz,
porque Ele é o Salvador do mundo, é um privilégio recebê-lo aqui na vossa aldeia. Jesus está aqui nos vossos termos, é um privilégio muito grande. O que vocês puderem fazer para agradá-lo, faz. Quem que vocês acham que é mais importante, é Jesus ou Bolsonaro? A pergunta é até absurda, né? É claro que é Jesus. Onde Bolsonaro chega, o que as pessoas fazem? Aglomera, tumultua, e grita, e quer tirar foto, e aquela... Não é assim. Olha, um homem falho como qualquer outro, homem que erra como qualquer outro, mas só porque está presidindo a nossa nação, e não está deixando roubar, não está roubando e nem deixando roubar, olha como é que a população fica ovacionando ele onde chega. Era para os discípulos de Jesus fazer assim com Jesus, para que os outros vissem e também ovacionassem Jesus. Não, ele está lá indignado, de cara fechada e chamando de desperdício a ação da mulher. Pensa bem numa coisa dessa. Outra coisa, versículo de número... Ainda no versículo 4 e 5, eu fico imaginando que naquela época a mulher não era como hoje, que tem um papel mais preponderante, mais atuante na sociedade. A mulher naquele tempo, e principalmente no Oriente Médio, a mulher era renegada a uma posição de segunda classe. A mulher não tinha o prestígio que tem hoje nas sociedades ocidentais. A mulher era muito desprezada. Ainda hoje, nas sociedades orientais, a mulher é desprezada, não tem o valor que tem no cristianismo e nos países ocidentais. Eu fico imaginando a cena, aqueles 12 homens, barbudo, carrancudo, de cara fechada, né, gungunando, falando baixo no ouvido um do outro, e de vez em quando olharam aquela mulher por baixo de rabo de olho, reprovando. Você já teve o dissabor de ser desaprovado pelo olhar das pessoas? A pessoa não fala nada, mas a maneira de ela olhar para você te deixa todo sem jeito, todo acanhado. Seria melhor, às vezes, até se te batesse ou se te xingasse, de que te ficar olhando de rabo de olho como se fosse cacho de banana maduro. É assim que os discípulos estavam fazendo com ela. E não era um só, não, era todos. Né? Os 12 olhavam para ela, olhar de reprovação. Ela sozinha ali no meio daqueles 12 homens. Como que não ficou o coração daquela mulher? Em algum momento, eu imagino que aquela mulher deve ter pensado: será que eu errei? Será que eu pequei em fazer um bem para o Filho de Deus? Será que eu cometi algum deslize? Desrespeitei algum artigo da lei mosaica em registrar o que eu estou vendo, ungindo o Salvador do mundo com esse perfume? Em que foi que eu errei? Por que essa indignação toda? Por que essa revolta toda contra mim? Eu imagino que ela deve ter pensado isso. E a minha conjectura encontra ressonância no versículo de número 6. Porque o versículo 6, até o versículo 6, aliás, no texto todo, você não vê a mulher falar uma palavra. Nós não temos registro nem do nome e nem de uma palavra sequer dessa mulher. Mas no versículo 6, a situação estava tão insuportável, o clima já estava tão tenso, o clima já estava tão penubroso, que Jesus resolve levantar e assumir a posição de defensor daquela mulher. Versículo 6. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. O que é molestar uma pessoa hoje? O que é molestar? É xingar, é humilhar, é desrespeitar a pessoa, não é?
de uma certa forma, constranger a pessoa. Então Jesus falou, olha, deixa ela. Por que vocês estão molestando ela? Por que vocês estão desrespeitando ela? Por que vocês estão abusando dela? Para com isso, não é? É mais ou menos por aí. Ela fez-me boa ação. O que ela fez está certo. Jesus aprovou a atitude dela. Uma outra coisa, eu e você precisamos aprender aqui. Nem sempre as boas ações que eu e você fizermos para Deus vai ter o aplauso popular. Não é tudo que nós fazemos para Deus, pastor Elia, que as pessoas chegam dando tapinha nas costas. Oh, parabéns, que bom que você está jejuando, que bom que você está consagrando, que bom que você está dizimando, que bom que você está evangelizando. Não é tudo que nós fazemos para Deus que as pessoas vão dar tapinha nas costas, não. Pelo contrário, na maioria das vezes, as ações de maior impacto, as ações de maior repercussão, são as que têm a maior oposição. E às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes dentro da própria casa de Deus. De onde foi que saiu a oposição da mulher? De onde foi que saiu a reprovação da mulher? Quem foi que reprovou a atitude dela? Quem? Não estou ouvindo direito. Quem foi? Os discípulos de Jesus. Olha, se não tivesse escrito isso na Bíblia, a gente não acreditava, não. Os discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus, contrariado de ver alguém fazer um bem para Jesus? Não, não pode. Não, isso aqui foi escrito errado. Mas está escrito na Bíblia. Os discípulos de Jesus, contrariados porque alguém estava fazendo bem para Jesus. Não parece brincadeira um negócio desse? Parece, mas não é brincadeira, é sério. Então eu e você precisamos estar preparados para isso. Você quer fazer alguma coisa grande para o reino de Deus? Quer fazer alguma coisa que impressione o seu Deus? Quer fazer alguma coisa que chame a atenção do seu Deus? Então te prepare para ser criticado. Te prepare, porque a oposição vai levantar. Te prepare, porque pessoas que você acha que são seus amigos, que estão do seu lado, não vai te dar tapinha nas costas, não vai te questionar. Pense nisso. Eu estou nessa empleitada aí, falei com vocês ainda há pouco, resumidamente, de alguns dos motivos que estão me levando a aceitar o desafio. Vocês acham que é todo mundo que está me elogiando? O que eu estou recebendo de crítica, o que eu estou recebendo de oposição e de rejeição, gente, mas que absurdo, pastor Paulo largar a igreja para mexer com política, que coisa absurda, é o fim do mundo mesmo um negócio desse. E outros chegam a dizer, olha, será que é só por causa da política mesmo? Será que não tem outra coisa? Será que ele não caiu em pecado e está despistando aí para sair para a política? Não. Irmãos, é os piores absurdos. Quando você quer fazer alguma coisa grande, a crítica também é grande. A rejeição também é grande. A oposição também é grande. O que a mulher fez foi coisa grande, porque quanto eu disse que valia o perfume da mulher em termos de dinheiro brasileiro? Quanto foi o total que nós aproximamos, nós chegamos a ele aqui? Quase 15 mil reais. E eu já falei com vocês que quando eu compro o Mengalber, que é 100 e poucos reais, eu só uso ele para... Então o que aquela mulher fez foi um grande ato, foi um grande gesto. É muito dinheiro no perfume para quebrar, para derramar, para colocar sobre Jesus. Mas a oposição foi grande, a indignação foi grande, mas graças a Deus que a aprovação também foi grande. Ou a aceitação também foi grande. Jesus aceita o que aquela mulher fez, elogia o que aquela mulher fez, dizendo, ela fez-me boa obra. Boas obras feitas para o reino de Deus não vai ter aplauso popular, mas o que interessa não é o que os outros falam, não é o que os outros acham, não é o que os outros pensam, o importante é o Senhor aprovar o que nós fazemos a favor do seu reino. Isso é que é importante. E é por isso
Porque muita gente não tem coragem de investir na obra de Deus. Muita gente não tem coragem de investir tempo, não tem coragem de investir a sua própria parte da sua vida. Muita gente não tem coragem de investir dedicação à obra de Deus, exatamente por causa das críticas. Aí o que os outros vão pensar? Aí o que os outros vão falar? Aí o que os outros vão achar? Enquanto você estiver com esse pensamento, você não vai fazer nada para Deus. Porque ninguém agrada o povo, não, gente. Ninguém agrada o povo, não. Jesus salvava, curava, batizava. E o que o povo fez com ele? Crucificou. Quando aparece alguém que derrama um perfumezinho na cabeça dele, os outros falam que é desperdício. Tinha que dar para os pobres. Pobre coisa nenhuma, eles queriam fazer festa com o perfume da mulher, não estava ligando para pobre nada, não. Pobre é só o pano de fundo. Versículo 7. Porque sempre tendes os pobres convosco. Pobre tem em todo lugar, irmão. Qualquer lugar do mundo que você chegar, você vai achar um Paulo Leocado da vida aí. Pobre está em todo lugar. Não tem. Eu, pela bondade de Deus, já viajei para alguns países, já estive na Alemanha, já estive na Suécia, estive em Israel 2 vezes. Todo lugar que você chega tem pobre. Vou fazer 64 anos agora em novembro. Desde que eu sou criancinha, eu vejo pobre na rua, na roça, na cidade. Pobre tem em todo lugar. Pobre e gente feia, você acha em todo lugar. Jesus está falando certo, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Se você quiser fazer bem a eles, você tem esse aí, pega esse e faz o bem para eles. Mas não é que estava querendo fazer bem para pobre, estava querendo arrumar uma desculpa para não fazer o benefício para Jesus. Era isso que eles queriam. Versículo de número 8. Esta fez o que podia fazer. Essa fez o que podia. Ela antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. E aqui cabe uma pergunta a você que me ouve nesta noite. E eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para o seu coração e responda para o Espírito de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha aí o versículo 8, a primeira parte. Ela fez-me o que podia. Aí inverte essa pergunta e pergunta para você mesmo. Você tem feito o que você pode fazer para Jesus? Você tem convicção de que tudo aquilo que você pode fazer para Deus, você está fazendo? Pensa com você mesmo. Responda para o seu coração e para o Espírito de Deus. Você está fazendo tudo que você pode? Ou você está preocupado com o que os outros vão achar? Ou você está preocupado com o que os outros vão falar? Ou se você está preocupado com a aprovação ou a reprovação popular? É Jesus que está dizendo, ela fez o que podia fazer. O que ela podia fazer, ela fez. Não é tão bom Jesus nos olhar lá dos céus e saber, eu sei a luta da minha serva, eu sei a luta do meu servo, mas ele está fazendo o que ele pode fazer. O que ela pode fazer, ela está fazendo. O que ele pode fazer, ele está fazendo para a minha obra. O que ela pode fazer, ela está fazendo para salvar o seu casamento. O que ele pode fazer, ele está fazendo para criar os seus filhos na doutrina. O que ele pode fazer, ele está fazendo para manter a obra de Deus caminhando. Pense nisso, irmãos. Quantas vezes nós não fazemos o que podemos, mas fazemos apenas o que queremos. Fazemos apenas aquilo que nos dá prazer. Fazemos apenas aquilo que é mais confortável para nós. Vocês acham que é confortável trabalhar um ano inteiro para guardar um perfumezinho aí, depois você quebrar ele e derramar na cabeça dos outros? Você acha que é fácil isso? Não foi fácil para ela, não. Por isso que eu introduzi fazendo essa conjectura. Ela deve ter quebrado para não correr o risco de voltar atrás. Vou contar uma ilustração para vocês.
Diz que um certo irmão tinha muita dificuldade de ser fiel nas suas contribuições, nos seus dízimos. E aí ele falou: Senhor, me ajuda, eu vou engordar aquele porco e eu vou dar uma banda daquele porco. Não, primeiro eu vou dar um pernil daquele porco para a obra de Deus. Vou vender, vou tirar o dinheiro, vou dar para a sua obra. Aí o diabo começou a falar no coração dele: nossa Deus, você vai dar um pernil? Pernil daqui a pouco vai pesar uns 5 quilos. É dinheiro demais, senhor. Não precisa disso tudo, não. Dá só uns 3 quilos de torcinho. Aí ele falou com o diabo assim: se você insistir, eu vou dar uma banda. E ele por desaforo: eu vou dar uma banda agora. Aí o diabo: meu Deus do céu, você vai dar uma banda daquele porco? Que absurdo, não precisa disso não. Quem vai comer isso é o pastor com o filho dele. Faz. Não dá não. Para com isso. Que bobagem é essa? Eu vou assim: diabo, se você insistir muito, eu vou dar o porco inteiro. E cada hora que o diabo instigava, ele falava assim: eu vou aumentar, agora eu não vou dar só um porco, eu vou dar 2 porcos para a obra de Deus agora. Meus irmãos, isso é apenas uma ilustração, é apenas um caso. Mas se nós dermos espaço para o inimigo, ele não quer que nós demos nada para Deus, não. Não quer que nós dê o nosso amor, não quer que nós dê o nosso tempo, não quer que nós dê a nossa contribuição, não quer que nós dê a nossa dedicação. Pensa o que é você trabalhar a semana inteira e no domingo você vir para a escola dominical, gente. Pensa bem. Ainda mais com esse tempinho fresco agora. Ai, meu Deus. Mas é no esforço, é no sacrifício que a gente faz o melhor para o nosso Deus. É no sacrifício que nós fazemos o melhor. E essa mulher, depois de ouvir o próprio Jesus elogiando ela em 2 situações. Primeiro, no versículo 6, Jesus fala que ela fez boa obra. Há uma outra versão que diz que ela fez uma boa coisa. No versículo 8, Jesus fala que ela fez o que podia fazer. E no versículo 9, Jesus deixa para nós uma outra lição. O que ela fez, o que esta mulher fez aqui, que está tendo a reprovação de vocês, que está indignando vocês, que está contrariando o coração de vocês, que não está tendo o aplauso de vocês. Olha bem, vocês que são os meus discípulos mais próximos. Não está escrito aqui, eu estou conjecturando. Vocês que deveriam ser os primeiros a reconhecer e valorizar o que ela está fazendo e não está fazendo, mas saiba de uma coisa: vocês não estão reconhecendo, mas onde quer que este evangelho for pregado, o que essa mulher fez vai ser contado para a memória sua. Louvado seja Deus. Qual que é o nome dessa mulher? Supõe-se que seja, mas o texto não tem o nome dela. Nós não temos o nome dessa mulher. O texto, nós temos textos que são chamados de textos congêneres, que aí deduz-se que seja Maria, mas não há um registro. Olha bem, ela é chamada genericamente de uma mulher. Uma mulher que trazia, uma mulher, sem qualquer uma, não é? Quando é uma mulher importante, uma pessoa importante na sociedade, fulana de tal, esposa de fulano, fulana de tal, filha de fulano, não é? Mas aqui é uma colocação genérica. E por que eu estou fazendo questão de registrar isso? Irmãos, nem sempre é a badalação do nosso nome, é a badalação da nossa família, da nossa história que importa. O que importa é a história de Jesus. É a história de Jesus que importa. E aí Jesus deixa claro no versículo 9, olha, onde quer que esse evangelho for pregado, o que ela fez vai ser contado para a memória sua.
Tem gente que passa por esse mundo, irmãos, e não deixa nada para ser contado em memória sua. E quando alguma coisa é lembrada em memória sua, é lembrado negativamente. Infelizmente, nós precisamos ter esse cuidado. Estar aqui hoje com os irmãos é um sacrifício. Minha saúde, eu tenho 8 netos, tenho 5 filhos. Minha família de vez em quando reclama que eu não curti os filhos, não fui tão presente na criação dos filhos, dediquei muito à obra de Deus. E de vez em quando a cobrança vem. Do mesmo jeito que você fez com os filhos, você está fazendo com os netos. Os netos estão crescendo e você não está curtindo os netos. Meus irmãos, são cobranças, não é? Mas eu tenho certeza que se amanhã o Senhor me recolher para o descanso eterno, os irmãos em Cássia vai lembrar que eu estive aqui 2 vezes ministrando a palavra de Deus. Eu e você precisamos preocupar com qual legado nós estamos deixando. Por que as pessoas vão lembrar de nós depois que nós partirmos? O nosso nome, escute isto, o meu nome, Paulo Luiz Leocádio, não vai ser lembrado por muito tempo. Certamente, poucas pessoas vão lembrar do meu nome com poucos anos que eu morrer. Mas aquilo que eu faço, aquilo que eu consegui fazer para as pessoas, isso jamais será esquecido pelas pessoas. Pode ser que daqui uns 2, 3 anos, muita gente não lembre do meu nome, só lembre da minha beleza e lembre do que eu estou pregando aqui. Qual é aquele pastor que pregou lá sobre o vaso de perfume que a mulher quebrou? Como é que é? Não lembro não, mas que palavra boa, eu aprendi com aquela palavra. Então aquilo que nós fazemos será lembrado pelas pessoas depois. E é isso que interessa. Nós não temos o nome da mulher, mas temos o feito da mulher. Jesus não está preocupado em lembrar o nome dela, mas lembrar o que ela fez. E eu e você precisamos saber disso. Que Deus, irmãos, nos abençoe e que nós possamos ter de Deus a graça de fazermos aquilo que impressione o nosso mestre, que chame a atenção do nosso mestre, independente de ter ou não a aprovação daqueles que nos odeiam. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Elias, mais uma vez, por me confiar o seu púlpito.